Não estou pronta, ela sussurrou com a voz trêmula. Mas o que aconteceu naquela noite mudou tudo. Ninguém imaginava que um gesto do milionário revelaria o verdadeiro significado da entrega. De onde você está assistindo essa história? Se inscreve no canal e deixa o like, porque o que vem a seguir vai tocar o seu coração. O salão privado do Hotel Grand Hyatt, em São Paulo, estava mergulhado em penumbra quando Lívia sentiu seus joelhos fraquejarem. As mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a pequena bolsa de tecido barato que carregava há 5 anos. Aquele homem, Tadeu, com seus cabelos grisalhos perfeitamente penteados e o terno que custava mais do que ela ganharia em uma década, servindo cafés no pequeno bar de petiscos no centro histórico, acabara de fazer uma proposta que soava impossível, assustadora, generosa demais para ser verdade. Às vezes, as curvas mais profundas do nosso destino começam com um simples sim sussurrado a partir do medo, pensou ela, enquanto contemplava a cidade iluminada através das janelas panorâmicas. Não estou preparada. As palavras escaparam de seus lábios trêmulos antes que pudesse contê-las. Esperava ver decepção, irritação, talvez até desprezo naqueles olhos cinzentos que a observavam com uma intensidade perturbadora. Mas o que ele fez naquele momento? Aproximou-se devagar, segurou suavemente sua mão trêmula durante 3 segundos que pareceram uma eternidade e disse com voz baixa que ela teria todo o tempo que precisasse. Plantou a primeira semente de uma transformação que levaria exatamente 14 meses para florescer completamente, mudando não apenas o destino dela, mas revelando sentimentos enterrados há décadas em corações que acreditavam estar blindados para sempre. A jovem de 22 anos carregava em seus ombros delicados o peso de responsabilidades que envelheciam sua alma muito mais rápido que seu corpo. Seus olhos castanho escuros, embora jovens, já conheciam a exaustão de trabalhar turnos duplos 6 dias por semana no bar Recanto Paulista. Suas mãos calejadas contavam histórias de pratos de pastéis lavados, pisos de cerâmica esfregados, bandejas de coxinhas e bolinhos de bacalhau carregadas com equilíbrio perfeito, mesmo quando as pernas ameaçavam ceder. Tadeu a observou em silêncio, assombrado pela dignidade que emanava daquela moça, por como o medo em seus olhos lutava contra algo mais poderoso, a esperança. Proponho um acordo, disse ele finalmente. Me dê 6 meses. Se depois desse tempo você sentir que isso não é para você, eu te ajudarei a encontrar outro caminho, sem compromisso algum. Lívia levantou o olhar, estudando cada linha do rosto daquele enigmático homem que dizia querer mudar sua vida sem pedir nada em troca. Havia algo naqueles olhos cinzentos, uma melancolia profunda que ela reconheceu de alguma maneira, como se ambos tivessem caminhado por sendas diferentes, mas igualmente dolorosas. Por que eu? Perguntou ela com a voz quase inaudível. Há milhares de moças em São Paulo com mais talento, mais beleza, mais... Porque quando você serve café aos idosos do bairro, você para escutá-los. Interrompeu a ele com suavidade. Porque você compartilha suas gorjetas com Márcia, cujo filho está doente. Porque você tem fome de vida nos olhos, embora o mundo tenha te golpeado. Não busco talento ou beleza, Lívia. Busco autenticidade. A cidade respirava abaixo deles, as luzes da Avenida Paulista serpenteando como um rio dourado, o Parque Ibirapuera iluminado à distância. São Paulo, essa cidade de contrastes, de riqueza e pobreza, coexistindo em ruas vizinhas, parecia a testemunha perfeita para aquele momento em que 2 almas de mundos opostos começavam a se entrelaçar. 3 dias, sussurrou ela finalmente. Me dê 3 dias para pensar. E assim, naquele salão privado com vista para uma cidade que nunca dormia, semeou-se a semente de uma jornada que transformaria não só uma garçonete do centro histórico, mas também o empresário endurecido que acreditava ter esquecido como sentir. O pequeno apartamento em Paraisópolis cheirava a mofo e aos medicamentos de sua mãe. Lívia entrou silenciosamente, tentando não acordar a mulher que dormia no quarto ao lado. Deixou sua bolsa sobre a mesa da cozinha e desabou em uma cadeira desgastada, a proposta de Tadeu Monteiro ressoando em sua cabeça
como um eco impossível de silenciar. Educação universitária, cursos de idiomas, roupas de grife, moradia digna, tratamento médico para sua mãe, em troca de ser sua acompanhante em eventos sociais. Não havia nada inadequado na proposta. Ele tinha sido absolutamente claro sobre isso, mostrando-lhe contratos elaborados pelos melhores advogados de Brasília, cláusulas de proteção, limites claramente estabelecidos. Lívia, é você, filha? A voz fraca de sua mãe atravessou a penumbra do apartamento. Sim, mãe. Desculpa, não queria te acordar, respondeu, aproximando-se do quarto. Iracema Santos, aos 52 anos, parecia muito mais velha devido à doença que consumia lentamente seu corpo. Seus olhos, no entanto, mantinham a mesma força que sua filha havia herdado, aquela determinação de ferro que as mantivera à tona quando tudo parecia perdido. O que aconteceu? Perguntou Iracema, incorporando-se ligeiramente. Você está com aquela expressão, a mesma de quando decidiu abandonar seus estudos para cuidar de mim. Lívia sentou-se na beirada da cama e, lentamente, com pausas e dúvidas, contou-lhe tudo sobre Tadeu, sobre sua proposta, sobre o medo e a tentação que sentia. Esperava ver alarme, talvez até indignação no rosto de sua mãe. Iracema sempre fora orgulhosa, sempre lhes ensinara a não aceitar caridade, a manterem-se dignas mesmo quando a fome mordia. Para sua surpresa, sua mãe tomou suas mãos trêmulas e olhou-a fixamente. Aceite, minha filha, não por mim, não por dinheiro. Aceite porque você merece ver do que é capaz, disse com uma intensidade que parecia devolver-lhe momentaneamente a saúde. Sempre soube que você nasceu para voar. Só precisava de alguém que lhe mostrasse que tem asas. E esse homem, vi como ele olhava para você quando veio perguntar por você no bar. A bondade ali, mas também algo mais que nem ele mesmo entende ainda. Tenho medo, mãe, confessou Lívia, as lágrimas finalmente escapando. E se eu não estiver à altura? E se tudo for uma armadilha elaborada? Iracema sorriu com ternura. O medo é apenas a lembrança de todas as vezes que fomos corajosas, filha. E você tem sido corajosa todos os dias da sua vida. Naquela noite, enquanto sua mãe dormia, Lívia contemplou a cidade pela pequena janela de seu quarto. São Paulo estendia-se na distância, inalcançável e próxima ao mesmo tempo, como um sonho que nunca se permitira ter. Quem era ela para pensar que podia pertencer àquele mundo de pessoas educadas, de conversas sobre arte e política, de ternos elegantes e champanhe em taças de cristal? Mas então lembrou-se dos olhos de Tadeu quando lhe contou sobre sua própria infância em Recife, tão pobre que roubava pão da padaria. Lembrou-se de como sua voz, normalmente firme e autoritária, tinha tremido ao falar da professora que acreditou nele quando ninguém mais o fazia. E pela primeira vez, permitiu-se pensar que talvez, só talvez, ela também merecesse que alguém acreditasse nela. 3 dias depois, sob a chuva suave de outubro, Lívia esperava nervosa na varanda da cafeteria, onde tinham combinado se encontrar. Quando Tadeu chegou, impecável como sempre em um sobretudo escuro, ela simplesmente assentiu. Aceito, disse com voz firme, estendendo sua mão. Mas com uma condição. Tadeu arqueou uma sobrancelha, intrigado. Quero aprender de verdade, não só aparentar. Quero entender esse mundo, não só decorá-lo, continuou ela. E quando tudo terminar, quero poder devolver o que você me deu a outras pessoas como eu. Um sorriso lento, genuíno, transformou o rosto habitualmente sério de Tadeu. Pegou sua mão e apertou-a com firmeza. Então temos um acordo, Lívia Santos. Bem-vinda à sua nova vida. O que nenhum dos dois sabia naquele momento era que essa decisão desencadearia uma série de acontecimentos que mudariam não apenas suas próprias vidas, mas também as de muitos ao seu redor, criando ondas em um lago cujas margens ainda não podiam vislumbrar. O apartamento no bairro de Vila Madalena era pequeno, mas luminoso, com tetos altos e uma varanda que dava para uma praça arborizada. Lívia girou sobre si mesma no meio da sala, incrédula com a ideia de que aquele seria seu novo lar. Paredes recém-pintadas, móveis simples mas elegantes, estantes vazias esperando para serem preenchidas com livros que ainda não sabia que gostaria de ler. Gostou? Perguntou Tadeu, apoiado no batente da porta, observando-a com uma mistura de diversão
e algo mais profundo, quase paternal. É perfeito, respondeu ela, tocando suavemente a moldura de uma janela como se temesse que tudo fosse desaparecer sob seus dedos. Nunca havia morado em um lugar assim. Pois agora é seu, disse ele, entregando-lhe um conjunto de chaves. Pelo menos durante os próximos 2 anos. O contrato de aluguel está em seu nome. Lívia pegou as chaves, sentindo seu peso na palma da mão. Liberdade e responsabilidade, tudo em um pequeno objeto metálico. Os dias seguintes foram um turbilhão de novas experiências. As aulas começaram imediatamente. Etiqueta social com a severa, mas gentil, senhora Berenice, português refinado com o professor Vitorino, inglês e francês em uma academia exclusiva próxima à Avenida Rebouças, história da arte brasileira com um entusiasta curador do MASP. Cada dia trazia novos desafios, novas palavras, novos conceitos que às vezes a faziam sentir como se estivesse aprendendo a respirar novamente. Houve momentos de frustração intensa, como aquela tarde na aula de francês, quando não conseguia pronunciar corretamente uma frase e sentiu que todos os outros estudantes, jovens de famílias abastadas do Jardins e Higienópolis, a olhavam com desdém mal disfarçado. Je ne peux pas faire ça, disse deixando o livro cair sobre a mesa. Não posso fazer isso, é demais. O professor, um homem mais velho com sotaque parisiense e olhos gentis, aproximou-se dela quando a aula terminou. Sabe qual é a diferença entre você e eles? Perguntou-lhe em português perfeito, apontando para os outros estudantes que saíam da sala. Eles estudam porque é o que se espera deles. Você estuda porque sabe o valor de cada palavra que aprende. Naquela noite, quando Tadeu passou para buscá-la para seu primeiro jantar informal em um restaurante elegante, encontrou-a repetindo frases em francês diante do espelho, com uma determinação que fez algo se mover em seu peito. Você está progredindo rapidamente, comentou enquanto caminhavam pelas ruas em direção ao restaurante em Pinheiros. Lívia sorriu, mas era um sorriso tenso. Ainda me sinto como uma impostora, confessou. Como se a qualquer momento alguém fosse me apontar e gritar. Essa é a garçonete do Recanto Paulista. Tadeu parou, obrigando-a a olhar para ele. Todos somos impostores até deixarmos de ser, Lívia, disse com intensidade. Você acha que eu não me senti assim quando passei de roubar pão a estudar na Universidade Federal de Pernambuco, rodeado de filhos de banqueiros? O segredo é seguir em frente até que um dia você acorda e percebe que já não está fingindo. No restaurante, Lívia aplicou meticulosamente tudo o que havia aprendido com a senhora Berenice. Talheres de fora para dentro, guardanapo no colo, pequenos goles de vinho tinto da Serra Gaúcha que Tadeu havia selecionado. Observou as outras mulheres, seus gestos, a forma como riam discretamente, a maneira como mantinham conversas fluidas sobre exposições de arte e política brasileira. Foi então que a viu pela primeira vez. Uma mulher elegante, talvez alguns anos mais velha que ela, com um vestido preto que gritava exclusividade e um sorriso afiado como uma navalha. Aproximou-se da mesa deles com a familiaridade de quem conhece bem Tadeu. Ora, o padrinho mágico encontrou uma nova Cinderela, disse com falsa doçura, seus olhos examinando Lívia de cima a baixo. Lavínia, respondeu Tadeu com frieza mal contida. Permita-me apresentar-lhe Lívia Santos, minha convidada esta noite. Prazer, respondeu Lívia, estendendo sua mão como lhe haviam ensinado, tentando não demonstrar seu desconforto. Lavínia apertou sua mão com força excessiva. Que refrescante, comentou, com um tom que deixava claro que não era um elogio. Sempre é interessante ver os projetos de caridade de Tadeu. Embora o último não tenha durado muito, não é verdade, tio? Antes que Tadeu pudesse responder, Lívia encontrou sua voz. Não sou um projeto de caridade, disse com uma calma que surpreendeu até a ela mesma. Sou um investimento. E bons investimentos sempre dão retorno. Os olhos de Lavínia se estreitaram, mas seu sorriso permaneceu intacto. Interessante maneira de ver, respondeu. Espero que encontre satisfatório o retorno de seu investimento, querido tio. Quando ela se afastou, Lívia sentiu que podia respirar novamente. Ela é realmente sua sobrinha? Perguntou. Tadeu suspirou profundamente. É uma história complicada.
respondeu, tomando um gole de vinho. Lavínia é alguém a quem sempre tentei ajudar, mas que nunca entendeu que ajuda não é o mesmo que possessão. Naquela noite, enquanto voltava sozinha para seu novo apartamento de táxi, Lívia compreendeu que o primeiro verdadeiro obstáculo em sua transformação não seriam os idiomas a aprender ou as normas sociais a dominar. Seriam pessoas como Lavínia, guardiãs zelosas de um mundo que consideravam seu por direito de nascimento, e não por mérito ou esforço. Ao chegar, encontrou sobre seu travesseiro um pequeno pacote elegantemente embrulhado. Dentro havia um livro, A Arte da Transformação, de uma autora brasileira que não conhecia, com uma nota manuscrita, para lembrar-lhe que todos mudamos, alguns por necessidade, outros por escolha, e os mais afortunados por ambas as razões. Tadeu. E enquanto adormecia lendo as primeiras páginas, sentiu pela primeira vez que talvez, apenas talvez, aquele mundo não fosse tão inalcançável como sempre havia acreditado. A biblioteca da FGV fervilhava de atividade estudantil naquela tarde de dezembro. Lívia, com seu laptop aberto e rodeada de livros de administração de empresas, tentava se concentrar no ensaio que deveria entregar na semana seguinte. 3 meses haviam se passado desde que aceitara a proposta de Tadeu. 3 meses de transformação acelerada, de noites estudando até cair exausta, de dias cheios de novos conhecimentos que às vezes a sobrecarregavam e outras a exaltavam. Seu telefone vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de sua mãe. O médico diz que os novos tratamentos estão funcionando. Pela primeira vez em anos, há esperança. Tudo graças a você, minha corajosa. Lívia sorriu com os olhos úmidos. Pelo menos algo bom estava saindo disso tudo. Sua mãe, agora alojada em um apartamento mais amplo e luminoso, próximo ao Hospital Albert Einstein, recebendo o tratamento que durante anos havia sido um sonho impossível. Com licença, você é Lívia Santos? Uma voz masculina a tirou de seus pensamentos. Ela ergueu o olhar para encontrar um jovem de aproximadamente sua idade, cabelo escuro despenteado e olhos intensamente verdes atrás de óculos de armação fina. Sim, sou eu, respondeu intrigada. Sou Murilo Duarte, apresentou-se ele estendendo sua mão. Assistente do professor Ribeiro em História Empresarial. Ele me pediu que a procurasse. Tem algo que quer lhe mostrar. Confusa, Lívia recolheu suas coisas e seguiu Murilo através dos corredores da faculdade até o escritório do professor Ribeiro, um homem de 60 e tantos anos, conhecido por suas pesquisas sobre o desenvolvimento industrial paulista. Senhorita Santos, obrigado por vir, cumprimentou o professor levantando-se de sua escrivaninha. Perdoe o mistério, mas creio que isso poderá interessar-lhe. Sobre a mesa, havia estendido o que pareciam ser fotografias antigas e recortes de jornais amarelados. O professor apontou para uma das fotos onde se via um edifício escolar sendo renovado. Estamos preparando uma exposição sobre filantropia empresarial em São Paulo, explicou Ribeiro. E me deparei com isso. A renovação da Escola Estadual de Paraisópolis em 2004, financiada por um doador anônimo. Sua escola, pelo que entendi. Lívia observou a fotografia com espanto. De fato, era sua antiga escola. Aquele edifício que sempre foi diferente de outras escolas públicas da área, com uma biblioteca decente e um laboratório de ciências funcional. Sim, estudei lá até os 15 anos, confirmou. Mas não entendo. O que isso tem a ver comigo? O professor sorriu enigmaticamente. A doação foi oficialmente anônima, mas em nossas pesquisas encontramos correspondência que sugere que o benfeitor tinha as iniciais TMA. Fez uma pausa significativa. Tadeu Monteiro Alcântara. Um arrepio percorreu a espinha de Lívia. Tadeu havia financiado a renovação de sua escola 20 anos atrás? Era possível que a conexão entre eles fosse muito mais antiga e profunda do que ela imaginava? Deve haver um erro, murmurou. Tadeu e eu nos conhecemos apenas há alguns meses. Não há erro, senhorita Santos, interveio Murilo. Na verdade, encontramos mais conexões. O nome Zuleika Almeida lhe diz algo? O nome lhe soava vagamente familiar, como o eco de uma canção ouvida na infância. Acho que era irmã da minha avó, respondeu lentamente. Uma tia-avó que mal conheci.
Morava no Nordeste, acho. Em Recife, para ser exato, confirmou o professor Ribeiro, entregando-lhe uma velha fotografia em preto e branco que mostrava uma jovem mulher de porte elegante em frente a uma escola. Zuleika Almeida foi professora durante 40 anos. Entre seus alunos houve um menino pernambucano tão pobre que roubava pão, a quem ela pagou os estudos e a quem fez prometer que um dia faria o mesmo por alguém mais. Lívia sentiu que o ar abandonava seus pulmões. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, formando uma imagem que nunca teria imaginado. Estou dizendo que não há coincidências, senhorita Santos, concluiu o professor. Apenas encontros que estavam destinados a acontecer. Naquela tarde, enquanto caminhava atordoada pela Avenida Paulista, Lívia tentava processar o que havia descoberto. Tadeu não a havia escolhido ao acaso. Ele a havia procurado especificamente, seguindo o rastro de uma dívida emocional com a mulher que o havia salvado, uma dívida que agora tentava saldar com a sobrinha neta de sua benfeitora. A raiva e a confusão se misturavam em seu peito. Tudo havia sido uma farsa? Ela era apenas um projeto de redenção para aliviar a consciência de um homem rico atormentado pelo passado? Quase sem perceber, seus passos a levaram até o imponente edifício de escritórios onde Tadeu tinha sua sede. Sem se anunciar, tomou o elevador até o último andar. Precisava de respostas. A secretária tentou detê-la, mas Lívia avançou diretamente para o escritório principal e abriu a porta sem bater. Tadeu estava de pé junto à janela panorâmica, contemplando a cidade que se estendia a seus pés. Ele se virou surpreso pela interrupção. Lívia, o que aconteceu? Por que não me contou? Exigiu ela, sua voz tremendo de emoção. Por que não me disse que conhecia minha história muito antes daquele dia no bar, que financiou minha escola, que estava pagando uma dívida com minha tia-avó? Tadeu empalideceu visivelmente. Lentamente, aproximou-se de um pequeno bar e serviu 2 copos de uísque. Sente-se, por favor, pediu, oferecendo-lhe um dos copos. Você merece saber toda a verdade. E assim, enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Tadeu finalmente revelou a história completa. Como havia procurado durante anos a família de Zuleika Almeida, a professora que o salvou de uma vida de pobreza e criminalidade. Como havia encontrado conexões com uma família em São Paulo, como havia seguido o rastro até Paraisópolis, financiando anonimamente a escola onde estudaria a neta da irmã de Zuleika. E então, um dia eu vi você, continuou, sua voz mais suave do que Lívia jamais havia escutado, servindo cafés com a mesma determinação teimosa que reconhecia em mim mesmo, com os mesmos olhos curiosos que Zuleika sempre dizia que eu tinha, e soube que o círculo deveria se fechar. Lívia escutava em silêncio, as lágrimas correndo livremente por suas bochechas. Por que não me dizer desde o início? Perguntou finalmente. Tadeu suspirou profundamente. Porque tinha medo que você visse isso como caridade, não como o que realmente é. Uma dívida de honra com a mulher que me deu uma oportunidade quando ninguém mais o fez. Fez uma pausa, olhando-a diretamente nos olhos. E porque algo inesperado aconteceu. Me apeguei a você de uma forma que nunca pretendi, que me assustou pela diferença de idade entre nós. Aqueles 3 meses observando você no bar foram tanto sobre admiração quanto sobre uma atração crescente que me envergonhava. A confissão deixou Lívia sem palavras. Ela se levantou, caminhou até a janela, observou as luzes de São Paulo acendendo-se na escuridão crescente, e então, sem se virar, sussurrou. E se eu dissesse que sinto o mesmo? Que cada vez que você entra em uma sala, meu coração acelera, que adormeço pensando em você e acordo procurando seu rosto. O silêncio que se seguiu foi tenso, carregado de possibilidades. Tadeu aproximou-se lentamente, parou atrás dela sem tocá-la. Diria que isso complica tudo, respondeu com voz rouca, que tenho medo de estar te manipulando sem querer, que você merece alguém da sua idade, sem todo esse peso que carrego. Mas também diria que nunca senti nada tão real na minha vida. Lívia virou-se para encará-lo, seus olhos brilhantes com uma mistura de lágrimas e determinação. Não sou uma criança, Tadeu. Não preciso que você decida o que mereço ou o que é melhor para mim. Se algo aprendi nesses meses,
É que tenho o direito de tomar minhas próprias decisões, de me equivocar, de me arriscar. Ele assentiu lentamente, um sorriso triste curvando seus lábios. Você tem razão, e talvez essa seja a lição mais importante que poderia te ensinar. Tomou sua mão suavemente. O que você quer fazer agora? Lívia entrelaçou seus dedos com os dele, sentindo como esse simples contato enviava uma corrente elétrica através de seu corpo. Quero seguir em frente, disse com firmeza. Com a educação, com a transformação, mas agora com a verdade entre nós, sem segredos, sem dívidas do passado, apenas você e eu, decidindo passo a passo o que queremos ser um para o outro. E enquanto as estrelas começavam a brilhar sobre a cidade que nunca dormia, ambos souberam que acabava de começar um novo capítulo nesta história, que o destino havia estado escrevendo durante décadas. A primavera chegou a São Paulo com uma explosão de cor nos parques e um ar carregado de pólen e possibilidades. Para Lívia, os 5 meses transcorridos desde que aceitara a proposta de Tadeu tinham sido uma voragem de aprendizado, desafios e emoções contraditórias. Suas notas na FGV a situavam entre os melhores estudantes. Seu domínio do inglês e francês melhorava dia a dia, e seu guarda-roupa agora incluía elegantes peças de estilistas brasileiros que nunca antes teria sonhado em usar. Mas a revelação sobre a conexão de Tadeu com sua tia-avó Zuleika havia mudado a dinâmica entre eles. Às vezes, quando seus olhos se encontravam durante muito tempo, ou quando suas mãos se tocavam acidentalmente, a eletricidade entre eles era quase tangível. No entanto, uma barreira invisível tinha se erguido, ambos temerosos de cruzar uma linha que poderia complicar tudo. Era a noite do primeiro evento público importante, uma gala beneficente em uma antiga fábrica, convertida em espaço de eventos na Muca, com 300 convidados em um salão de vigas restauradas e lustres de cristal onde cada detalhe gritava opulência paulistana. Lívia usava um vestido verde esmeralda de Ronaldo Fraga, que realçava seus olhos, seus cabelos castanhos presos em um penteado elaborado, e pela primeira vez em sua vida sentiu-se verdadeiramente bonita. Quando Tadeu a viu descendo as escadas do hotel, deixou de respirar por um instante, e teve que se recompor antes de oferecer-lhe seu braço. O contato firme e protetor fez Lívia compreender que aquele homem já não era apenas seu mentor. Havia algo mais ali, algo que ela não ousava nomear. Você está deslumbrante, murmurou ele com voz rouca. Tudo graças a você, respondeu ela com um sorriso nervoso. Tadeu negou com a cabeça. Não, Lívia. O vestido, as joias, o penteado, tudo isso é apenas decoração. Sua luz vem de dentro. Sempre foi assim. Na gala, Lívia aplicou meticulosamente tudo o que havia aprendido. Conversou sobre arte contemporânea com um galerista do Rio de Janeiro, discutiu política econômica com um professor da USP, trocou opiniões sobre literatura brasileira com uma editora da Companhia das Letras. Cada interação bem-sucedida aumentava sua confiança, fazendo com que seu sorriso se tornasse mais natural, sua postura mais relaxada, sua voz mais segura. Tadeu a observava à distância, falando com sócios comerciais, mas sempre atento a ela, com uma mistura de orgulho e algo mais profundo, algo que fazia seu coração acelerar cada vez que a via rir ou gesticular elegantemente com suas mãos. Foi então que Lavínia apareceu envolta em um ajustado vestido preto que destacava sua figura esguia. Aproximou-se de Lívia no bar onde serviam gin-tônicas e sussurrou veneno disfarçado de gentileza. Interessante como ele sempre escolhe projetos tão desafiadores, comentou com falsa doçura. A última garota que patrocinou não aguentou 6 meses antes de desaparecer. Espero que você seja mais resistente. Ou talvez tenha outras estratégias para mantê-lo interessado. Lívia manteve a compostura, embora sentisse seu estômago se contrair. Obrigada pela sua preocupação, Lavínia. Respondeu com uma calma que não sentia. Mas acho que você deveria se concentrar em seus próprios assuntos. Os olhos de Lavínia se estreitaram perigosamente. Oh, mas você é meu assunto, querida. Veja, Tadeu e eu temos uma história que você jamais poderia entender. Ele sempre volta para mim,
Não importa com quantas obras de caridade tente se distrair. Não sou uma obra de caridade, respondeu Lívia, sentindo que sua paciência se esgotava. E se vocês têm uma história, talvez você devesse se perguntar por que ele está aqui comigo esta noite, e não com você. O sorriso de Lavínia desvaneceu-se, substituído por uma expressão de fúria mal contida. Aproveite enquanto pode, garçonete, cuspiu, aproximando-se tanto que Lívia pôde sentir o cheiro de álcool em seu hálito. Porque quando ele descobrir que você não passa de uma menina pobre brincando de princesa, vai te devolver para a favela onde pertence. Antes que Lívia pudesse responder, sentiu uma presença ao seu lado. Tadeu havia chegado silenciosamente e tinha ouvido as últimas palavras de Lavínia. Acho que é hora de você se retirar, Lavínia, disse com uma frieza que Lívia nunca havia escutado em sua voz. Tadeu, eu só estava sendo cruel como sempre, interrompeu a ele. Por favor, vá embora. Não estrague a noite para os outros. Lavínia olhou para ambos com ódio mal disfarçado, antes de girar sobre seus saltos e afastar-se entre a multidão. Sinto muito, disse Tadeu, voltando-se para Lívia. Lavínia é complicada. Nunca deveria ter permitido que se aproximasse de você. Quem é ela realmente? Perguntou Lívia, a dúvida corroendo seu interior. É sua ex? Sua amante? Tadeu suspirou profundamente, pegando 2 taças de champanhe de uma bandeja que passava e oferecendo uma a Lívia. Vamos para o terraço, sugeriu. Esta história requer ar fresco. Sob o céu estrelado de São Paulo, com a brisa noturna acariciando seus rostos, Tadeu finalmente revelou a verdade sobre Lavínia. Não era sobrinha de sangue, mas filha adotiva de seu irmão falecido. Criada com todos os privilégios entre internatos suíços e verões em Angra dos Reis, sempre se ressentiu por ver Tadeu desperdiçar dinheiro com estranhos quando ela estava ali, pronta para receber tudo. Mas há algo mais, confessou, sua voz carregada de culpa. Lavínia sempre fantasiou com um futuro romântico comigo, uma fantasia que nunca encorajei, mas que ela alimentou durante anos. E você nunca... Lívia deixou a pergunta no ar, incapaz de formulá-la completamente. Nunca, respondeu ele com firmeza. Ela poderia ser minha filha, Lívia. Além disso, sempre a vi como uma responsabilidade, uma promessa feita a meu irmão em seu leito de morte. Mas ela se recusa a aceitar isso. Lívia assentiu lentamente, processando a informação. O veneno de Lavínia vinha de um lugar profundo de insegurança, de nunca se sentir suficiente, de competir com fantasmas de bondades passadas que Tadeu valorizava mais que o pedigree social dela. Você deveria ter me contado antes, disse finalmente. Eu sei, admitiu ele. Parece que tenho o mau hábito de guardar segredos, não é? Acrescentou com um sorriso triste. Prometo que não há mais surpresas esperando por você. Mas ambos sabiam, enquanto contemplavam a cidade iluminada a seus pés, que a vida raramente cumpre tais promessas e que as verdadeiras tempestades ainda estavam por vir. O escritório do advogado Garcês, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, estava decorado com sobriedade elegante, madeira escura, estantes repletas de tomos jurídicos e janelas que ofereciam uma vista panorâmica de São Paulo. Lívia, sentada diante da escrivaninha com as mãos entrelaçadas sobre seu colo, tentava processar o que acabara de ouvir. Tem absoluta certeza? Perguntou, sua voz quase um sussurro. O advogado, um homem de uns 50 anos com cabelo grisalho e óculos de armação fina, assentiu gravemente enquanto segurava os documentos amarelados com delicadeza. Absolutamente, senhorita Santos. Estes registros são conclusivos. Seu pai, Antônio Santos, não era simplesmente um homem que abandonou sua mãe grávida, como você acreditava. Era o herdeiro da família Santos Camargo, comerciantes têxteis estabelecidos em Higienópolis desde o final do século XIX. Lívia sentiu que o mundo girava ao seu redor. Durante toda a sua vida havia acreditado que seu pai era simplesmente um covarde, um homem sem rosto que havia deixado sua mãe quando ela mais precisava. Agora descobria que ele provinha de uma família abastada que o havia deserdado por se apaixonar por uma faxineira de origem humilde. Por que minha mãe nunca me contou? Murmurou, mais para si mesma do que para o advogado. O orgulho é um companheiro poderoso na pobreza, senhorita Santos.
respondeu Garcês, com surpreendente gentileza. Talvez sua mãe preferisse a história de um abandono simples à de uma rejeição familiar completa. Uma batida suave na porta interrompeu a conversa. Tadeu entrou. Seu rosto uma máscara de preocupação. Haviam-se passado 6 meses desde a gala beneficente. 6 meses em que a relação entre eles havia evoluído para uma amizade profunda, tingida de um anseio não expresso que ambos tentavam ignorar. Você está bem? Perguntou ajoelhando-se ao lado de sua cadeira. Sua mensagem parecia urgente. Lívia entregou-lhe silenciosamente os documentos. Enquanto Tadeu os revisava, sua expressão mudou de confusão para assombro. Você é uma Santos Camargo, disse finalmente levantando o olhar para ela. Uma das famílias têxteis mais antigas de São Paulo. Parece que tenho sangue de 2 realidades, respondeu ela com um sorriso amargo. A pobreza honesta de minha mãe e a riqueza perdida de um pai que escolheu amor sobre herança. Fez uma pausa, seus olhos brilhantes com uma mistura de emoções. Não sou apenas uma garota pobre recebendo caridade, Tadeu. Tenho raízes que se entrelaçam na complexa tapeçaria social da São Paulo moderna. Tadeu tomou suas mãos entre as suas, seus olhos intensos e sinceros. Você sempre pertenceu a todos os mundos, Lívia. Não por sangue, mas por essência. Foi isso que vi naquele bar. Alguém que transitava entre realidades com uma graça natural. Saíram do escritório em silêncio, caminhando sem rumo pela Avenida Paulista. A tarde de junho era cálida, o ar perfumado com o aroma das flores dos ipês. Finalmente, pararam em frente ao MASP, cuja estrutura suspensa parecia refletir a turbulência interior de Lívia. O que significa tudo isso para você? Perguntou Tadeu finalmente. Lívia contemplou a obra-prima de Lina Bobardi, pensando em como a arquiteta havia transformado o convencional em algo mágico, desafiando as expectativas e as normas. Significa que tenho opções, respondeu lentamente. Que minha história é mais complexa do que eu pensava. Que talvez eu sempre estivesse destinada a algo mais do que me permitia sonhar. Tadeu assentiu, uma sombra cruzando momentaneamente seu rosto. Agora você entende por que nunca a vi como caridade, Lívia. Você sempre foi uma igual, mesmo quando servia cafés e eu vestia ternos caros. Ambos somos pessoas presas entre mundos, buscando nosso verdadeiro lugar. Naquela noite, Lívia visitou sua mãe no pequeno, mas luminoso apartamento próximo ao Hospital Albert Einstein, onde agora vivia. Iracema Santos, cuja saúde havia melhorado notavelmente graças aos tratamentos que antes não podia pagar, recebeu a notícia sobre seu ex-marido com uma calma que surpreendeu sua filha. Sempre soube que algum dia você descobriria a verdade, disse, tomando as mãos de Lívia entre as suas. Antônio era um bom homem, preso entre o dever familiar e seu coração. Quando sua família o deserdou por me amar, ele tentou nos manter, mas a vergonha o consumiu. Desapareceu quando você tinha apenas 1 ano. Soube por um antigo amigo em comum que morreu em um acidente em Florianópolis, quando você tinha 5 anos. Por que não me contou? Perguntou Lívia, as lágrimas correndo livremente por suas bochechas. Iracema sorriu com tristeza. Porque queria que você crescesse livre de ressentimentos, filha. Que não odiasse uma família que nunca nos aceitou. Que não carregasse o peso de um sobrenome que lhe teria dado privilégios, mas também correntes. Enquanto retornava ao seu apartamento em Vila Madalena, Lívia se sentia numa encruzilhada vital. Por um lado, estava a educação que estava recebendo graças a Tadeu, o caminho para um futuro profissional brilhante, a possibilidade de explorar esses sentimentos crescentes por ele. Por outro, a nova consciência de suas raízes, a possibilidade de reclamar um legado familiar, de reconectar com uma história que lhe havia sido negada. E no meio de tudo estava Lavínia, cuja hostilidade havia se intensificado nos últimos meses. Seus comentários venenosos, seus olhares de desprezo, sua presença constante em cada evento onde Lívia acompanhava Tadeu, como uma sombra escura ameaçando consumir qualquer luz que encontrasse. Naquela noite, enquanto contemplava as estrelas de sua varanda, Lívia tomou uma decisão que mudaria o curso de tudo. Amanhã confrontaria Lavínia, de mulher para mulher. Era hora de pôr fim a essa guerra fria
que estava envenenando o que deveria ser o período mais transformador de sua vida. O que ela não sabia era que Lavínia também estava tramando seu próprio plano, um que ameaçava destruir não só a relação entre Lívia e Tadeu, mas também a cuidadosa transformação que ambos haviam construído durante os últimos 6 meses. O restaurante Fasano era um santuário de elegância discreta e alta gastronomia, com suas estrelas no guia Michelin e sua decoração em tons dourados e marrons que evocava luxo sem ostentação. Lívia chegou pontualmente, vestida com um simples mas impecável vestido azul marinho que havia escolhido cuidadosamente para este confronto. Queria parecer profissional e segura, não provocativa ou pretensiosa. Lavínia já a esperava em uma mesa do canto, bebendo champanhe com uma expressão de tédio estudado. Seu vestido vermelho sangue e suas joias chamativas contrastavam deliberadamente com a sobriedade de Lívia, como se quisesse enfatizar a diferença entre elas. Que surpresa receber sua ligação, comentou Lavínia quando Lívia se sentou à sua frente. Não sabia que as caridades de Tadeu tinham um orçamento para o Fasano. Lívia sorriu com calma, decidida a não cair em provocações. Obrigada por vir, Lavínia. Escolhi este lugar porque oferece privacidade, e o que tenho para lhe dizer requer discrição. Algo em seu tom fez Lavínia tensionar-se ligeiramente, seu sorriso zombeteiro vacilando por um instante. Estou ouvindo, disse, tomando um gole de champanhe. Lívia respirou profundamente. Durante toda a noite anterior, havia ensaiado este momento, buscando as palavras exatas que pudessem desativar a bomba relógio que era Lavínia. Sei que você me odeia, começou sem rodeios, e acho que entendo por quê. Tadeu me contou sobre sua situação, sobre como você perdeu seu pai, sobre como ele se tornou seu tutor legal. O rosto de Lavínia se transformou em uma máscara de fúria mal contida. Você não tem ideia, cuspiu. Não ouse fingir que me entende. Não pretendo te entender completamente, continuou Lívia com voz tranquila. Só quero que compreenda que não sou sua inimiga, Lavínia. Não estou tentando roubar Tadeu de você ou tomar seu lugar na vida dele. Lavínia riu, um som áspero e sem humor. Sério. E o que dizer desses olhares que vocês trocam quando acham que ninguém está vendo? Da forma como a voz dele muda quando fala de você. Tadeu nunca me olhou assim, apesar de todos os meus esforços, apesar de eu estar na vida dele há 15 anos. A confissão tão crua e honesta pegou Lívia de surpresa. Ela esperava negações, mais hostilidade, talvez até ameaças. Não esta vulnerabilidade repentina. Você o ama, disse suavemente. Não era uma pergunta. Lavínia olhou pela janela para a elegante rua Oscar Freire, que fervilhava com turistas e locais sob o sol de julho. Desde que me lembro, admitiu sua voz surpreendentemente pequena. Primeiro foi gratidão, depois admiração, e quando percebi que era amor, já era tarde demais. Ele sempre me viu como uma criança que precisava de proteção, nunca como uma mulher. Lívia sentiu uma pontada de compaixão inesperada. Sob aquela fachada de mulher sofisticada e cruel, havia uma menina ferida que nunca havia processado adequadamente a perda de seus pais, que se agarrara à única figura estável em sua vida com uma intensidade que beirava a obsessão. Lavínia, o que sinto por Tadeu é complicado, confessou. Mas mesmo se algum dia chegasse a se tornar algo mais, isso não significaria que ele gosta menos de você. O amor não é um recurso finito que precise ser racionado. Não é um jogo de soma zero. Que discurso comovente, respondeu Lavínia, mas o veneno habitual em sua voz havia diminuído consideravelmente. E o que você propõe? Que sejamos amigas, que formemos um clube de fãs de Tadeu Monteiro. Proponho uma trégua, disse Lívia com firmeza. E mais que isso, proponho algo que talvez a surpreenda. Quero que trabalhemos juntas. A surpresa no rosto de Lavínia foi genuína. Trabalhar juntas? Em quê? Tadeu me ofereceu dirigir um novo projeto de responsabilidade social de sua empresa, focado em oferecer oportunidades educativas a jovens de bairros desfavorecidos, explicou Lívia. Preciso de alguém com seus contatos, sua educação internacional, seu conhecimento do mundo empresarial paulista. Alguém que complemente minhas próprias experiências. Lavínia a olhou com ceticismo. Por que eu faria isso? O que eu ganharia?
A oportunidade de demonstrar seu valor além de ser a protegida de Tadeu, respondeu Lívia sem hesitar, de construir algo significativo por você mesma, e talvez com o tempo, de sarar feridas que você tem ocultado sob camadas de ressentimento. Um silêncio tenso instalou-se entre elas enquanto Lavínia considerava a proposta. Finalmente, um sorriso irônico curvou seus lábios. Você é boa, garçonete, disse, mas pela primeira vez o termo soou quase como um elogio. Muito boa. Entendo por que ele está tão fascinado com você. Isso é um sim? Pressionou Lívia. É um vou pensar, respondeu Lavínia terminando seu champanhe. Não espere milagres. Não vamos nos tornar melhores amigas da noite para o dia. Não espero milagres, sorriu Lívia. Apenas pequenos passos na direção certa. Quando saíram do restaurante, algo havia mudado sutilmente entre elas. Não era amizade, nem mesmo confiança, mas sim um reconhecimento mútuo, um respeito relutante que não existia antes. O que Lívia não sabia era que, enquanto ela tentava construir pontes com Lavínia, outra tempestade estava se formando no horizonte. Naquela mesma tarde, Tadeu recebeu uma ligação de seu médico. Os resultados de seus últimos exames haviam chegado e as notícias não eram boas. Sua condição cardíaca havia piorado, requerendo uma intervenção mais cedo do que havia antecipado. Enquanto Lívia retornava ao seu apartamento, satisfeita com o resultado de seu encontro com Lavínia, Tadeu contemplava o pôr do sol de seu escritório na Avenida Berrini, tomando decisões que afetariam profundamente o futuro de ambos. Decisões nascidas não só do amor que crescia em seu interior, mas também do medo de um tempo que se encurtava inexoravelmente. O confronto com Lavínia tinha sido apenas o prelúdio. A verdadeira prova estava por vir, uma que testaria não só a transformação de Lívia, mas também a profundidade dos sentimentos que ela e Tadeu vinham tentando ignorar durante meses. A notícia chegou como um relâmpago em céu claro, inesperada e devastadora. Lívia estava no meio de uma aula de marketing internacional quando sentiu seu telefone vibrar insistentemente em sua bolsa. Ao ver tantas chamadas perdidas da secretária de Tadeu, um calafrio percorreu suas costas. Algo estava errado, terrivelmente errado. Saiu precipitadamente da sala, ignorando os olhares surpresos de seus colegas e a expressão contrariada do professor. No corredor deserto da FGV, retornou a ligação com dedos trêmulos. Lívia, a voz de Isabela, a eficiente secretária de Tadeu, soava incomumente tensa. Tadeu está no hospital sírio-libanês. Teve um episódio cardíaco. Está estável, mas pediu para vê-la assim que possível. O táxi até o hospital foi um borrão de imagens difusas e pensamentos caóticos. São Paulo passava diante de seus olhos como um filme acelerado, irrelevante diante do medo que apertava seu peito. Quão grave era! Por que ele não havia dito nada sobre problemas cardíacos? O que significava estável realmente? O hospital sírio-libanês, com sua arquitetura moderna e impecável, parecia zombar de sua angústia com sua beleza serena. Lívia atravessou corredores até chegar a um quarto privado, onde Tadeu estava deitado conectado a monitores que emitiam bips rítmicos. Vê-lo assim, vulnerável e diminuído em uma cama de hospital, foi como um soco no estômago. Sua tez normalmente bronzeada estava pálida, seu cabelo grisalho despenteado sobre o travesseiro branco. Ao vê-la entrar, ele tentou esboçar um sorriso que não alcançou seus olhos. Sinto pelo susto, disse com voz fraca. Não era assim que planejava te contar. Lívia aproximou-se da cama, tomando sua mão com cuidado entre as suas, notando como estava fria. Me contar o que, exatamente? Perguntou, tentando manter a calma. Tadeu suspirou profundamente. Um gesto que pareceu causar-lhe dor. Tenho uma condição cardíaca congênita, explicou. Controlada durante anos com medicação, mas ultimamente piorando. Os médicos recomendam uma cirurgia nas próximas semanas. Lívia sentiu uma mistura de alívio. Não era um ataque cardíaco fatal. E nova ansiedade. Precisava de cirurgia, inundando seu peito. Por que não me contou? Perguntou, a traição tingindo sua voz. Há quanto tempo sabe disso? Uma sombra cruzou o rosto de Tadeu. Sempre soube, Lívia.
Vivi com isso toda a minha vida. Fez uma pausa, seu olhar intenso fixo nela. Mas a piora. Isso descobri logo antes de te conhecer. Foi parte do que me impulsionou a procurar você, a cumprir minha promessa a Zuleika enquanto ainda podia. A revelação foi como uma onda fria. Todo o projeto, toda sua transformação tinha sido acelerada pelo medo de Tadeu de ficar sem tempo. Era ela apenas uma tarefa pendente na lista de um homem enfrentando sua mortalidade? Não é o que você está pensando, acrescentou ele rapidamente, lendo a confusão em seu rosto. Não estava fazendo caridade por medo de morrer sem redenção. Estava... Sua voz quebrou ligeiramente. Estava buscando deixar algo bom no mundo caso algo acontecesse. E esse algo bom ganhou seu rosto, seus olhos, seu sorriso. As lágrimas que Lívia havia contido finalmente transbordaram, correndo livremente por suas bochechas. Não eram lágrimas de medo ou tristeza, mas de uma emoção mais complexa, uma mistura de raiva, ternura e algo mais profundo que ainda não estava pronta para nomear. Sempre guardando segredos, murmurou secando as lágrimas com as costas da mão. Sempre decidindo por conta própria o que posso ou não saber, o que posso ou não lidar. Sinto muito, disse ele simplesmente. Queria protegê-la. Não preciso de proteção, respondeu ela com firmeza. Preciso de honestidade. Preciso de um companheiro, não de um guardião. Um silêncio carregado preencheu o quarto, quebrado apenas pelo bip rítmico dos monitores cardíacos. Finalmente, Tadeu assentiu lentamente. Você tem razão. Sempre tem quando se trata de nós, admitiu. É que toda a minha vida estive sozinho, Lívia. Tomei decisões sozinho, carreguei meus problemas sozinho. Não sei como deixar alguém entrar completamente. Pois é hora de aprender, disse ela, apertando sua mão. Porque não vou a lugar nenhum. Os dias seguintes foram uma montanha-russa emocional. Tadeu recebeu alta com instruções rígidas de repouso e uma data programada para a cirurgia. Dentro de 3 semanas. Lívia reorganizou sua vida, adiando provas, cancelando compromissos sociais, determinada a estar presente durante todo o processo. Mas a notícia da doença de Tadeu filtrou-se rapidamente nos círculos empresariais de São Paulo. De repente, surgiram questões sobre o futuro de sua empresa, sobre projetos em andamento, sobre contratos pendentes. A confiança dos investidores começou a vacilar, as ações perderam valor, os rumores se multiplicaram. E então, justo quando as coisas não podiam piorar, ocorreu o impensável. Uma manhã, Lívia recebeu em seu apartamento um envelope sem remetente. Dentro, havia fotos dela e Tadeu em momentos privados, caminhando de mãos dadas pelo Parque Ibirapuera, jantando intimamente em um pequeno restaurante de Vila Madalena, ele beijando sua testa com ternura em frente ao seu apartamento. Junto às fotos, havia uma nota manuscrita. Se não quer que essas imagens cheguem ao conselho diretor com uma história sobre como a jovem protegida manipula o empresário doente para obter controle de seu império, afaste-se dele. Você tem 24 horas. O mundo de Lívia, tão cuidadosamente construído durante os últimos 7 meses, começou a desmoronar. Quem havia enviado aquilo? Lavínia, apesar de sua aparente trégua, algum rival empresarial aproveitando a vulnerabilidade de Tadeu? Um paparazzo buscando um escândalo suculento? Seu primeiro instinto foi correr até Tadeu, mostrar-lhe as fotos, enfrentar a situação juntos. Mas a lembrança de seu rosto pálido na cama de hospital a deteve. O estresse de um escândalo era a última coisa que ele precisava antes de uma cirurgia cardíaca. Pela primeira vez desde que havia aceitado a proposta de Tadeu naquela noite no Grand Hyatt, Lívia sentiu-se completamente sozinha, presa em uma encruzilhada impossível. Como proteger Tadeu sem trair a promessa de honestidade que acabavam de fazer? Como salvaguardar tudo o que haviam construído sem sacrificar o que começava a florescer entre eles? A resposta veio da fonte mais inesperada. Naquela tarde, enquanto contemplava as fotos espalhadas sobre sua mesa, a campainha de seu apartamento tocou. Ao abrir a porta, encontrou-se diante de Lavínia, tão elegante como sempre em um conjunto da Chanel, mas com uma expressão inusualmente grave em seu rosto. Precisamos conversar, disse sem preâmbulos.
É sobre Tadeu e sobre o futuro de ambas. E assim, no momento mais sombrio de sua transformação, Lívia se viu buscando aliança com a mulher que durante meses havia sido sua nêmesis mais ferrenha. Às vezes, as quedas mais dolorosas nos levam aos lugares mais inesperados e às alianças mais improváveis. O silêncio no pequeno apartamento de Vila Madalena era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Lívia e Lavínia se encaravam fixamente através da mesa da cozinha, onde as fotografias jaziam espalhadas como peças de um quebra-cabeça sinistro. O café que Lívia havia preparado esfriava, esquecido, em xícaras que nenhuma das duas havia tocado. "Foi você?" perguntou finalmente Lívia, sua voz apenas um sussurro. "Você nos fez seguir?" Lavínia negou com a cabeça, sua habitual arrogância completamente ausente. "Não, embora entenda por que suspeita de mim", admitiu. "Mas isso..." apontou para as fotografias. "Isso não é meu estilo. Eu confronto diretamente, não me escondo atrás de ameaças anônimas." Algo em seu tom convenceu Lívia de que dizia a verdade. Além disso, a recente trégua entre elas, embora frágil, fazia com que uma traição tão calculada parecesse incongruente. "Então quem?" perguntou, passando uma mão trêmula pelo cabelo. "E por que agora?" Lavínia pegou uma das fotografias, examinando-a com olho crítico. "Acho que sei quem está por trás disso", disse lentamente. "Evandro Martinez, vice-presidente de operações do Grupo Monteiro. Ele tem esperado durante anos a oportunidade de assumir o controle da empresa. A doença de Tadeu é sua oportunidade perfeita." "E como eu me encaixo nos planos dele?" perguntou Lívia, confusa. Lavínia a olhou como se a resposta fosse óbvia. "Você é a variável inesperada, Lívia. Nos últimos meses, todos notaram como Tadeu tem te integrado na estrutura da empresa, como está te preparando para um papel importante. Você é jovem, brilhante e tem a confiança completa dele." Fez uma pausa significativa. "E o mais importante, tem o coração dele." As palavras ficaram suspensas entre elas, uma verdade que até agora ninguém havia ousado expressar tão diretamente. "Evandro vê você como uma ameaça para seus planos", continuou Lavínia. "Se conseguir afastá-la de Tadeu, especialmente em um momento tão vulnerável, terá o caminho livre para manipular a situação a seu favor." Lívia levantou-se, incapaz de permanecer sentada com a ansiedade que corria por suas veias. Aproximou-se da janela, observando a pequena praça onde crianças brincavam alheias às conspirações adultas. "Por que está me ajudando, Lavínia?" perguntou sem se virar. "Isso parece a oportunidade perfeita para se livrar de mim." Ouviu Lavínia suspirar profundamente. "Porque, surpreendentemente, descobri que prefiro ver você com Tadeu do que Evandro destruindo tudo o que ele construiu", respondeu com brutal honestidade. "Pelo menos você o ama pelo que ele é, não pelo que possui." Lívia se virou, surpresa tanto pela admissão quanto pela vulnerabilidade na voz de Lavínia. "Nunca lhe dissemos, não falamos sobre..." "Por favor", interrompeu a Lavínia com um gesto impaciente. "Não insulte minha inteligência. O que vocês dois não disseram com palavras, gritaram com cada olhar, com cada gesto, com cada silêncio compartilhado." Lívia corou, incapaz de negar a verdade nessas palavras. "O que propõe que façamos?" perguntou, voltando ao problema imediato. Lavínia sorriu e, pela primeira vez, não havia malícia nesse gesto, mas a confiança de alguém que se sabe em seu elemento. "Vamos contra-atacar", disse com firmeza. "Primeiro, você não vai se afastar de Tadeu como exigem. Isso é exatamente o que Evandro quer. Mas as fotos..." "Deixe isso comigo", interrompeu Lavínia. "Tenho contatos nos principais meios de São Paulo. Posso garantir que qualquer vazamento seja bloqueado antes que chegue a ser publicado." Lívia a olhou com espanto. Esta Lavínia estratégica e resoluta era muito diferente da rival ciumenta que havia conhecido até então. "Segundo", continuou Lavínia, "precisamos proteger Tadeu do estresse antes de sua cirurgia, mas sem ocultar informação crucial. Vamos contar a ele sobre a ameaça, mas de maneira que entenda que está sob controle. E terceiro", acrescentou, inclinando-se para a frente com intensidade, "vamos preparar um contra-ataque.
Evandro não sabe que estamos cientes de suas manobras. Essa é nossa vantagem. Durante as horas seguintes, naquela pequena cozinha de Vila Madalena, as duas mulheres que uma vez se consideraram inimigas irreconciliáveis forjaram um plano para proteger o homem que ambas, de diferentes maneiras, amavam. Lavínia contribuiu com seu conhecimento do mundo corporativo, suas conexões, sua compreensão das dinâmicas de poder dentro do Grupo Monteiro. Lívia contribuiu com sua inteligência aguda, seu pensamento fora do convencional e seu profundo entendimento da visão e valores de Tadeu. Ao anoitecer, quando Lavínia finalmente se preparava para partir, deteve-se na porta e olhou para Lívia com uma expressão indescritível. Sabe, durante meses te odiei porque pensei que você havia conseguido facilmente o que eu havia ansiado toda a minha vida. A atenção e o afeto de Tadeu, confessou. Mas agora entendo que não foi sorte ou facilidade. Foi porque você viu nele o homem, não o empresário ou o mentor. Você viu suas feridas, não apenas suas conquistas. Lívia, comovida por esta confissão inesperada, não soube o que responder. Não espero que sejamos amigas, continuou Lavínia com um sorriso irônico, mas talvez aliadas. Por ele, assentiu Lívia, estendendo sua mão. Lavínia a tomou, selando um pacto que nenhuma das duas teria imaginado possível semanas atrás. Quando a porta se fechou atrás dela, Lívia encontrou-se sozinha com seus pensamentos e emoções turbulentas, o medo pela saúde de Tadeu, a ameaça que pairava sobre suas cabeças, a confusão sobre seus próprios sentimentos que já não podia continuar negando. Sentou-se no pequeno sofá onde tantas vezes haviam compartilhado conversas sobre arte, política e sonhos, Tadeu e ela. Pegou seu telefone e, depois de um momento de dúvida, escreveu uma mensagem simples. Preciso te ver. Há coisas importantes que devemos falar antes da sua cirurgia. A resposta chegou quase imediatamente. Venha para casa. Estou te esperando. Com o coração batendo rapidamente, Lívia pegou seu casaco e saiu para o ar fresco da noite paulistana. Era hora de parar de fugir do que sentia, de enfrentar tanto as ameaças externas quanto as verdades que havia estado evitando durante meses. Porque se algo havia aprendido em sua transformação, era que a verdadeira força não estava em se esconder da dor ou do medo, mas em avançar apesar deles, com a cabeça erguida e o coração aberto. A cobertura de Tadeu no Jardim Europa oferecia uma vista panorâmica de São Paulo, um tapete de luzes que se estendia das montanhas ao horizonte. Lívia o havia visitado anteriormente para reuniões de trabalho ou jantares formais, mas nunca sozinha, nunca tão tarde da noite, nunca com o coração tão pesado de segredos e temores. Quando Tadeu abriu a porta, Lívia notou imediatamente as mudanças nele. As linhas de fadiga ao redor de seus olhos, a palidez persistente em seu rosto normalmente bronzeado, a forma como se apoiava ligeiramente no batente da porta, como se precisasse desse suporte adicional. Mesmo assim, ao vê-la, um sorriso genuíno iluminou suas feições. Você está aqui, disse simplesmente, como se sua presença fosse um presente inesperado. Sempre, respondeu ela, entrando na ampla sala decorada com um gosto minimalista que refletia a personalidade de seu dono. Elegante, mas sem ostentação, valioso, mas discreto. Tadeu a guiou até o terraço, onde havia preparado chá quente e mantas macias para protegerem-se do frescor noturno. Sentaram-se lado a lado em um sofá externo, contemplando a cidade que dormitava sob eles. — O que acontece, Lívia? Perguntou ele finalmente, sua voz suave, mas direta. Sua mensagem soava urgente. Ela tomou uma respiração profunda, segurando entre suas mãos a xícara de chá como se buscasse absorver seu calor. Há algo que você deve saber, começou, escolhendo cuidadosamente suas palavras. Alguém tem nos seguido, tirando fotografias. Me enviaram algumas, junto com uma ameaça. Mostrou-lhe as fotos que havia trazido consigo e explicou a situação completa, incluindo a inesperada aliança com Lavínia e suas suspeitas sobre Evandro Martinez. Enquanto falava, observava cuidadosamente o rosto de Tadeu, temendo ver sinais de angústia que pudessem afetar sua frágil saúde. Para sua surpresa, a expressão dele se manteve serena, quase resignada.
Evandro, murmurou quando ela terminou seu relato. Deveria tê-lo previsto. Sempre foi ambicioso, mas nunca pensei que chegaria a tanto. Você não está preocupado? Perguntou Lívia, desconcertada por sua calma. Tadeu sorriu levemente, tomando sua mão entre as suas. Oh, estou preocupado, mas não pelas razões que você imagina, respondeu. Me preocupa que você tenha tido que enfrentar isso sozinha, que tenham te ameaçado. Me preocupa o estresse que isso causa a você, não a mim. A ternura em sua voz fez com que algo se quebrasse dentro de Lívia. As lágrimas que havia contido durante dias finalmente transbordaram. Supostamente sou eu quem deve se preocupar com você, exclamou frustrada. Você está doente, precisa de tranquilidade antes da cirurgia, e eu só te trago mais problemas. Tadeu tomou seu rosto entre suas mãos, secando suavemente suas lágrimas com os polegares. Escute bem, Lívia Santos, disse com uma intensidade que contradizia sua aparente fragilidade física. Nunca, nem por um momento você foi um problema para mim. Você tem sido luz, inspiração, renovação. Tem sido o melhor presente que a vida podia me dar neste momento. A sinceridade em suas palavras tocou algo profundo dentro dela, fazendo com que o último muro de resistência desabasse. Já não podia continuar fingindo que o que sentia era simples gratidão ou admiração. Tenho medo, confessou em um sussurro. Medo de perder você agora que finalmente entendo o que sinto por você. Medo de que toda esta transformação, todo este crescimento, tenha chegado tarde demais para nós. E o que você sente exatamente? Perguntou ele, sua voz apenas audível, como se temesse romper o encanto do momento. Lívia fechou os olhos, reunindo toda a sua coragem. Quando os abriu novamente, havia determinação em seu olhar. Eu te amo, Tadeu, disse simplesmente. Não como se ama a um mentor ou a um benfeitor. Eu te amo como mulher, com tudo o que isso implica. Com desejo, com admiração, com frustração às vezes, com todo o meu ser. O silêncio que se seguiu pareceu conter a respiração do mundo inteiro. Tadeu a olhava como se estivesse vendo o sol pela primeira vez depois de uma longa noite. Sonhei em ouvir você dizer isso, respondeu finalmente, sua voz quebrando-se ligeiramente. E temi ouvi-lo ao mesmo tempo. Por que temê-lo? Porque nunca me senti merecedor de um amor assim, confessou. Porque temo que o que você sente seja gratidão confundida com amor. Porque a diferença de idade entre nós... Lívia colocou suavemente um dedo sobre seus lábios, silenciando-o. A gratidão se sente diferente, disse com convicção. Eu a senti. Isso é completamente diferente. E quanto à idade, sorriu levemente. Você realmente acha que isso me importa? Vi o suficiente da vida para saber que os números são o menos relevante quando duas almas se reconhecem. Lentamente, como se lhe desse tempo para recuar, Tadeu inclinou-se na direção dela. Seus lábios se encontraram em um beijo que começou terno, quase tímido, para transformar-se gradualmente em algo mais profundo, mais urgente, a culminação de meses de desejo reprimido. Quando finalmente se separaram, ambos sem fôlego, Lívia apoiou sua testa contra a dele. Vamos superar isso, disse com fervor. A cirurgia, as ameaças de Evandro, tudo. Juntos. Não cheguei até aqui, não construímos tudo isso para deixá-lo escapar agora. Tadeu assentiu e pela primeira vez em dias parecia verdadeiramente em paz. Há algo mais que devo lhe dizer, acrescentou, sua expressão tornando-se séria novamente. Algo que tenho considerado desde que recebi o diagnóstico. Contou-lhe então sobre seu plano. Reorganizar a estrutura do Grupo Monteiro, criar uma fundação que continuaria seu legado filantrópico, mesmo se ele não pudesse dirigi-la pessoalmente. Preparar Lívia para um papel de liderança, se ela o aceitasse. Não quero que pense que estou fazendo isso por sentimentalismo, esclareceu. Faço isso porque você demonstrou um talento extraordinário, uma visão que complementa a minha, mas que vai além em muitos aspectos. Faço isso porque acredito em você profissionalmente, independentemente do que sinto por você pessoalmente. A confiança implícita em suas palavras comoveu Lívia tanto quanto sua declaração de amor.
Porque em um mundo onde sempre a subestimaram, onde teve que lutar por cada oportunidade, ser valorizada por sua mente tanto quanto por seu coração significava tudo. Naquela noite, sob as estrelas de São Paulo, fizeram planos e promessas. Falaram de Evandro e como neutralizá-lo, da fundação e suas possibilidades, da cirurgia e sua recuperação. Mas, sobretudo, falaram deles, de medos superados, de barreiras derrubadas, de um futuro que apenas começavam a imaginar juntos. E quando amanheceu, encontrando-os ainda no terraço, envoltos em mantas e nos braços um do outro, ambos sabiam que algo fundamental havia mudado. Já não eram mentor e protegida, benfeitor e beneficiária. Eram companheiros, iguais no essencial apesar de seus diferentes caminhos de vida. A prova mais difícil estava por vir, com a cirurgia de Tadeu programada para a semana seguinte. Mas pela primeira vez, Lívia não sentia medo, porque havia descoberto que o amor verdadeiro não é apenas um sentimento, mas uma força, uma âncora na tempestade, um farol que guia para casa, mesmo na noite mais escura. E com essa força dentro dela, estava pronta para enfrentar o que viesse. O Hospital Sírio-Libanês parecia um santuário de quietude na manhã fresca de setembro. As salas de espera, com sua arquitetura contemporânea e seu ambiente acolhedor, criavam uma atmosfera de solenidade quase religiosa que acalmava os nervos de Lívia, enquanto esperava notícias da cirurgia de Tadeu. Haviam-se passado 5 horas desde que o levaram ao centro cirúrgico. 5 horas de incerteza, de orações sussurradas, de conversas superficiais com Iracema, sua mãe, e, surpreendentemente, com Lavínia, que havia aparecido com café para todos e uma expressão de preocupação genuína que humanizava suas feições habitualmente altivas. Durará umas 7 horas no total, segundo me explicou o cirurgião, comentou Lavínia, consultando seu relógio de grife pela enésima vez. Tudo vai conforme o previsto. Lívia assentiu, agradecida pela tentativa de tranquilizá-la, mas incapaz de apaziguar completamente o temor que apertava seu peito. Não importavam as estatísticas favoráveis, os avanços médicos, a reputação da equipe cirúrgica. Quando alguém a quem você ama está sob o bisturi, a racionalidade se desvanece como névoa sob o sol. Vai dar tudo certo, disse Iracema, tomando a mão de sua filha entre as suas. Tadeu é forte e tem muito pelo que viver agora. O sorriso cúmplice no rosto de sua mãe fez com que Lívia corasse ligeiramente. Não haviam discutido explicitamente a natureza mutante de sua relação com Tadeu, mas Iracema, com aquela intuição maternal que parecia quase sobrenatural, havia compreendido tudo sem necessidade de palavras. Quando finalmente o Dr. Fernandes apareceu na sala de espera, as 3 mulheres se levantaram simultaneamente. O cirurgião, um homem de uns 50 anos com olhar gentil, mas cansado, sorriu levemente, e Lívia sentiu que seu coração voltava a bater. A intervenção foi um sucesso, anunciou. Conseguimos reparar a válvula danificada e melhorar a circulação coronária. O Sr. Monteiro respondeu muito bem, considerando a complexidade do procedimento. Um soluço de alívio escapou dos lábios de Lívia antes que pudesse contê-lo. Lavínia, em um gesto surpreendentemente terno, passou um braço por seus ombros. Quando poderemos vê-lo? Perguntou Lavínia, mantendo a compostura que faltava a Lívia naquele momento. Ele estará na recuperação durante as próximas horas, explicou o médico. Podem visitá-lo brevemente, um por vez, a partir desta tarde. Estará sedado, então não esperem muita interação. Enquanto o médico lhes fornecia mais detalhes sobre a recuperação esperada e os cuidados posteriores, Lívia sentia como um peso enorme se levantava de seus ombros. Tadeu estava vivo. Estava melhorando. Teria um tempo, afinal. As horas seguintes passaram em uma bruma de alívio e expectativa. Iracema retornou para casa para descansar, prometendo voltar no dia seguinte. Lavínia saiu brevemente para atender a alguns assuntos urgentes, que Lívia suspeitava tinham a ver com Evandro e seu plano para neutralizá-lo. Quando finalmente chegou sua vez de ver Tadeu, Lívia teve que reunir todas suas forças para não quebrar ao entrar no quarto. Vê-lo ali, conectado a monitores e vias intravenosas,
com o rosto pálido e uma máscara de oxigênio cobrindo parcialmente suas feições, foi uma imagem que ficaria gravada para sempre em sua memória. Aproximou-se silenciosamente, tomando sua mão com infinita delicadeza, temendo perturbar seu descanso ou causar-lhe dor. Para sua surpresa, os dedos dele se moveram ligeiramente, apertando fracamente os seus. Seus olhos se abriram, nublados pela anestesia, mas inconfundivelmente conscientes. "Você está aqui", murmurou, sua voz apenas audível sob a máscara. "Sempre", respondeu ela, as lágrimas correndo livremente por suas bochechas. "Te disse que não iria a lugar nenhum." Um sorriso tênue curvou os lábios de Tadeu, antes que seus olhos se fechassem novamente, vencidos pelo esgotamento e pelos medicamentos. Mas esse breve momento de conexão foi suficiente para Lívia. Suficiente para saber que haviam cruzado o limiar mais perigoso, que o caminho adiante, embora ainda desafiador, já não estava envolto em sombras de incerteza mortal. Os dias seguintes estabeleceram uma nova rotina. Lívia dividia seu tempo entre o hospital, onde lia em voz alta para um Tadeu cada vez mais alerta, e os escritórios do Grupo Monteiro, onde, junto com Lavínia, implementava o plano para contrarrestar as manobras de Evandro. Foi durante uma dessas sessões de leitura, quando Tadeu, já sem máscara de oxigênio e com algo de cor retornando às suas bochechas, interrompeu-a com uma pergunta inesperada. "O que você faria com a empresa se fosse sua?" Lívia ergueu o olhar do livro de poesia brasileira que estava lendo, surpresa com a pergunta. "O que você quer dizer?" "Exatamente isso", insistiu ele, sua voz mais forte do que estivera em dias. "Se o Grupo Monteiro estivesse em suas mãos, que visão você teria para seu futuro?" Lívia fechou o livro considerando seriamente a pergunta. Não era uma hipótese tão absurda, considerando os planos que Tadeu lhe havia revelado antes de sua cirurgia. "Eu manteria o núcleo do que você construiu", respondeu depois de um momento. "A integridade, a excelência, o compromisso social. Mas expandiria a fundação, criando um programa sistemático para identificar e apoiar jovens talentos de bairros desfavorecidos. Não só com dinheiro, mas com mentoria, com redes de apoio, com oportunidades reais." Deteve-se, temendo ter falado demais, mas o olhar atento de Tadeu a encorajou a continuar. "Também modernizaria algumas divisões, especialmente a de tecnologia. Há oportunidades incríveis em sustentabilidade que estamos desperdiçando, e fortaleceria nossa presença internacional, mas não só para gerar mais lucros, mas para criar um impacto positivo global." Tadeu a observava com uma mistura de assombro e orgulho que fez o coração de Lívia acelerar. "Vejo que você tem pensado nisso", comentou com um sorriso. "Aprendi com o melhor", respondeu ela, devolvendo o sorriso. "Não", negou ele, tomando sua mão. "Você aprendeu sim, mas acrescentou sua própria visão, sua própria essência. É isso que te faz excepcional, Lívia. Você não é uma cópia de mim ou de ninguém. É única, e isso é precisamente o que o grupo precisa para seu próximo capítulo." As implicações de suas palavras flutuaram entre eles, carregadas de promessa e responsabilidade. Não era apenas uma conversa hipotética. Era o começo de uma transição real, de um novo amanhecer para ambos. Naquela mesma tarde, enquanto Lívia retornava ao seu apartamento para um breve descanso, recebeu uma ligação de Lavínia. "Conseguimos", anunciou sem preâmbulos. "Provas concretas de que Evandro tem manipulado informações financeiras para fazer parecer que a empresa está em situação pior do que a real. E mais importante ainda, encontramos quem tirou as fotos e sob ordens de quem." O alívio inundou Lívia. Com provas tangíveis, poderiam apresentar o caso ao conselho diretor, neutralizando a ameaça de Evandro sem necessidade de um confronto público que pudesse afetar a reputação da empresa ou a recuperação de Tadeu. "Você é incrível, Lavínia", disse com genuína admiração. "Não sei como agradecer." Houve um breve silêncio do outro lado da linha. "Não faço isso só por você", respondeu finalmente Lavínia, sua voz inusualmente suave. "Faço por ele, pela empresa que amo, e talvez um pouco por mim mesma também, para provar que posso ser mais que a sobrinha problemática, que posso agregar valor real." A sinceridade em suas palavras comoveu Lívia.
Quem teria imaginado, meses atrás, que encontraria uma aliada tão valiosa na mulher que uma vez foi sua mais acérrima rival? Você está provando isso de sobra, assegurou. E quando Tadeu se recuperar completamente, tenho certeza que verá o mesmo que vejo agora. Uma mulher brilhante, cujo talento esteve eclipsado por velhos padrões emocionais que já não precisa. Outra pausa, e então uma risada suave. Cuidado, Lívia. Se continuar assim, poderíamos acabar sendo amigas de verdade, e isso arruinaria completamente nossa dinâmica dramática. Lívia riu também, sentindo como algo novo e valioso florescia entre elas. Um respeito mútuo que talvez, com o tempo, pudesse se converter em uma amizade genuína. Naquela noite, enquanto contemplava a cidade de sua varanda, Lívia refletiu sobre as reviravoltas inesperadas que sua vida havia tomado. Apenas um ano atrás, era uma garçonete exausta, que mal podia pagar as contas médicas de sua mãe. Agora estava apaixonada, prestes a assumir responsabilidades significativas em uma empresa importante, e havia descoberto uma força interior que nunca soube que possuía. Sua transformação não tinha sido apenas externa. A roupa elegante, a educação na FGV, os idiomas aprendidos. Tinha sido fundamentalmente um despertar para suas próprias capacidades, para seu valor intrínseco, para seu direito de sonhar e de ocupar espaço no mundo. E enquanto as estrelas apareciam uma a uma sobre São Paulo, Lívia soube com certeza que este despertar era apenas o começo, que o melhor, o mais desafiador e o mais belo ainda estava por vir. A sala de reuniões do Grupo Monteiro, no último andar do edifício na Avenida Berrini, transbordava de tensão naquela manhã de outubro. Os 9 membros do conselho diretor, homens e mulheres com décadas de experiência empresarial, observavam com expressões que oscilavam entre a curiosidade e o ceticismo, enquanto Lívia, impecavelmente vestida em um traje azul marinho, organizava seus documentos na extremidade da longa mesa de jacarandá. Ao seu lado, Lavínia projetava uma calma profissional que contrastava com o nervosismo que Lívia sentia internamente. Este era o momento decisivo, o resultado de semanas de investigação meticulosa e planejamento estratégico. Tadeu, ainda convalescente, mas melhorando dia a dia, havia insistido em que elas liderassem esta reunião crucial. Confio em vocês mais que em mim mesmo para isso, havia dito a elas naquela manhã, durante uma breve visita à sua casa, onde continuava sua recuperação. Vocês conhecem todos os detalhes, têm as provas, e o mais importante, têm a paixão e a integridade para defender o que é correto. Evandro Martinez entrou por último na sala, com a confiança de quem não suspeita que está caminhando para uma emboscada cuidadosamente preparada. Alto, de uns 50 anos com cabelo perfeitamente penteado e um terno que gritava sucesso corporativo, tomou assento diretamente em frente a Lívia, dedicando-lhe um sorriso condescendente. Senhorita Santos, cumprimentou com falsa cordialidade. Que inesperado vê-la presidindo esta reunião. Não seria mais apropriado esperar o retorno completo de Tadeu para discutir assuntos tão importantes? Vários membros do conselho assentiram, claramente compartilhando sua opinião. Lívia sentiu uma pontada de dúvida, rapidamente sufocada pela determinação que havia cultivado durante estes meses de transformação. Agradeço sua preocupação, senhor. Martínez, respondeu com voz clara e firme. Mas, como sabem, Tadeu me autorizou formalmente, junto com a senhorita Alcântara, a apresentar este relatório em sua ausência. Os assuntos que discutiremos hoje não podem esperar, pois afetam diretamente a estabilidade e o futuro do Grupo Monteiro. Sem dar tempo a Evandro para replicar, Lívia começou sua apresentação. Com precisão cirúrgica, expôs as inconsistências nos relatórios financeiros que Evandro havia apresentado ao Conselho durante os últimos meses, contrastando-os com os dados reais obtidos diretamente dos departamentos correspondentes. Como podem ver na página 17 de seu dossiê, continuou notando como o rosto de Evandro perdia cor gradualmente. As projeções negativas apresentadas não correspondem ao desempenho real de nossas divisões-chave. De fato, excetuando o impacto temporário da ausência de Tadeu, todos os indicadores mostram um crescimento estável e sustentável. Lavínia tomou o bastão então,
apresentando a segunda parte do relatório. Evidência documentada de como Evandro havia tentado sabotar diversos projetos estratégicos, especialmente aqueles liderados por Lívia, ou vinculados à fundação filantrópica que Tadeu estava estabelecendo. A tensão na sala crescia a cada revelação. Alguns diretores trocavam olhares de espanto, outros tomavam notas furiosamente. Evandro, inicialmente arrogante, agora alternava entre a palidez e o rubor, suas mãos agarrando a borda da mesa. Finalmente, chegou o momento que Lívia mais temia e, ao mesmo tempo, esperava. A apresentação das fotografias e a evidência de que Evandro havia orquestrado uma campanha de descrédito contra ela, tentando pintá-la como uma oportunista manipulando um Tadeu vulnerável. Estas fotos, disse mostrando as imagens que havia recebido com a nota ameaçadora, foram tiradas por um investigador privado contratado pelo Sr. Martinez, como demonstram estes registros de pagamentos e estes e-mails recuperados por nosso Departamento de Segurança Informática. Um murmúrio percorreu a sala. Evandro se pôs de pé bruscamente, sua fachada de calma completamente desmoronada. "Isso é ridículo", exclamou, sua voz elevando-se com indignação mal controlada. "Vamos permitir que uma garçonete que Tadeu recolheu por caridade venha lançar acusações contra quem dedicou décadas a esta empresa?" O insulto destinado a humilhá-la, a lembrar-lhe sua origem, golpeou Lívia como um tapa. Por um instante, sentiu que voltava a ser aquela jovem insegura do bar Recanto Paulista. Mas esse instante passou rapidamente, substituído por uma determinação de aço. "Sim, senhor." "Martínez, fui garçonete", respondeu sua voz tranquila, mas ressonante na sala silenciosa. "E tenho orgulho disso. Trabalhei honestamente, com dignidade, para sustentar minha família. O que você vê como uma vergonha, eu vejo como uma força, porque enquanto você manipulava números nesta torre de vidro, eu aprendia sobre a vida real, sobre as pessoas que suas decisões afetam. Aproximou-se dele, sustentando seu olhar sem vacilar. E a propósito, não me recolheram por caridade. Me selecionaram por meu potencial, minha inteligência e minha integridade. Qualidades que, a julgar pelas evidências que acabamos de apresentar, você parece carecer completamente." A sala ficou em silêncio absoluto. Ninguém se atrevia a se mover ou a falar. Evandro, com o rosto contorcido pela raiva, parecia prestes a explodir. Foi então que a porta se abriu inesperadamente. Todos os rostos se voltaram para o umbral, onde Tadeu Monteiro, visivelmente mais magro, mas com os olhos brilhantes de determinação, permanecia de pé, apoiado ligeiramente em uma bengala. "Lamento a interrupção", disse com voz calma, avançando lentamente em direção à cabeceira da mesa. "Mas creio que esta conversa me concerne diretamente." Lívia o olhou com alarme. Supunha-se que ele ainda deveria guardar repouso, que não deveria se submeter a situações de estresse. "Tadeu, você não deveria estar aqui", murmurou quando ele chegou ao seu lado. "Não podia perder isso", respondeu ele em voz baixa, com um sorriso apenas perceptível. "Não é todo dia que vejo alguém defender meu legado com tanta paixão e brilhantismo." Voltou-se então para Evandro, toda a calidez desaparecendo de sua expressão. "Evandro, trabalhamos juntos durante 15 anos. Te dei oportunidades, confiança, responsabilidade. E assim é como você me paga, manipulando, mentindo, tentando destruir o que construímos entre todos." Fez uma pausa, seus olhos percorrendo os rostos de cada membro do conselho. "A pergunta agora é simples. O que fazemos a respeito?" As 2 horas seguintes foram intensas. Discutiram-se opções legais, implicações para a empresa, estratégias para minimizar danos reputacionais. Evandro, vendo sua posição completamente insustentável, alternava entre negações fracas, justificativas frenéticas e, finalmente, súplicas desesperadas. Ao final, a decisão foi unânime. Evandro seria removido de suas funções imediatamente, se iniciaria uma auditoria completa de sua gestão e, dependendo dos resultados, se avaliaria a possibilidade de ações legais. Quando finalmente a reunião concluiu, Lívia se sentiu estranhamente vazia. A adrenalina do enfrentamento havia se dissipado, deixando-a exausta, mas também liberada. Uma batalha crucial havia sido ganha.
Mas a guerra pelo futuro do Grupo Monteiro e por seu próprio lugar nele apenas começava. No corredor, longe já dos olhos curiosos do conselho, Tadeu tomou sua mão entrelaçando seus dedos com os dela. Você esteve magnífica, disse com orgulho evidente. Forte, inteligente, compassiva mesmo com quem não merecia. Exatamente as qualidades que este grupo precisa para sua próxima etapa. Lívia apertou sua mão suavemente, consciente de sua fragilidade ainda presente. Tinha medo, confessou. Medo de falhar, de que não me levassem a sério, de que vissem apenas a garçonete que eu costumava ser. Tadeu negou com a cabeça, seu olhar intenso fixo nela. Você nunca costumava ser garçonete, Lívia. Era então, e é agora, uma mulher extraordinária que servia cafés enquanto esperava sua oportunidade. A diferença é que agora o mundo pode ver o que eu vi desde o princípio. As palavras calaram fundo em Lívia, reforçando uma verdade que vinha aprendendo gradualmente, que seu valor não residia em títulos, posições ou aparências, mas em sua essência imutável, em sua capacidade de crescer sem perder de vista suas raízes. Naquela noite, enquanto jantavam tranquilamente no apartamento de Tadeu, com São Paulo brilhando como um oceano de estrelas a seus pés, discutiram o futuro. Não só o da empresa, ou de suas carreiras, mas o deles, juntos. Planos que antes pareciam impossíveis pela doença dele ou a inexperiência dela, agora se apresentavam como possibilidades tangíveis, esperanças realizáveis. Eu te amo, disse Tadeu, em um momento de silêncio, como se a verdade fosse tão simples e ao mesmo tempo tão profunda que não necessitasse elaboração. E eu a você, respondeu ela, sentindo como as palavras emergiam do mais fundo de seu ser, autênticas e livres de dúvidas. Aconteça o que acontecer com a empresa, com nossas carreiras, com todo o resto. Era uma promessa, um compromisso, um novo começo. E enquanto o relógio marcava a meia-noite, anunciando a chegada de um novo dia, ambos sabiam que estavam finalmente exatamente onde deviam estar. Juntos, enfrentando o futuro com os olhos abertos e os corações entrelaçados. A antiga escola estadual de Paraisópolis brilhava sob o sol primaveril. Suas paredes recém-pintadas em tons quentes contrastavam com o azul intenso do céu paulistano. Estudantes de todas as idades entravam e saíam do edifício, alguns dirigindo-se às suas aulas regulares, outros aos novos workshops implementados pela Fundação Monteiro Santos. Lívia, elegante mas acessível em um vestido simples e sapatos baixos, caminhava pelos corredores onde ela mesma uma vez havia sonhado com um futuro diferente. Cumprimentava professores e alunos pelo nome, detendo-se ocasionalmente para interessar-se por um projeto ou responder a uma pergunta. Este era seu elemento agora, conectando mundos que uma vez pareceram irreconciliáveis, construindo pontes entre a São Paulo próspera dos negócios e as comunidades trabalhadoras que a viram crescer. Haviam-se passado 14 meses desde aquela noite no Hotel Grand Hyatt, quando um empresário pernambucano lhe fez uma proposta que mudaria sua vida. 14 meses de transformação, desafios, quedas e ascensões. 14 meses que a haviam levado de servir cafés a dirigir uma fundação com projetos em todo o estado de São Paulo e região. Professora Lívia, chamou a uma menina de uns 12 anos, com o mesmo sotaque de Paraisópolis que ela conservava deliberadamente. É verdade que você estudou aqui? Que morava na rua Ernest Renan? Lívia se ajoelhou para ficar à altura da pequena, notando os mesmos olhos curiosos e famintos por conhecimento que ela mesma tivera nessa idade. É verdade, Juliana, confirmou com um sorriso. Nesta mesma escola com alguns dos professores que ainda estão aqui. E sim, morava a poucas ruas da sua casa. Os olhos da menina se abriram com espanto. E agora você dirige uma empresa grande e sai nos jornais. Dirijo uma fundação que é diferente, esclareceu suavemente. Mas o importante não é o título ou sair nos jornais, Juliana. O importante é fazer algo que te apaixone e que ajude outros ao mesmo tempo. A conversa foi interrompida pela chegada de Murilo, aquele jovem assistente do professor Ribeiro, que meses atrás lhe revelara a conexão entre sua tia-avó Zuleika e Tadeu. Agora era o coordenador educativo da fundação,
trazendo seu brilhantismo acadêmico e sua paixão pelo ensino ao projeto que Lívia havia concebido. Os investidores já estão na sala de conferências, anunciou, ajustando nervosamente os óculos. E Lavínia acabou de ligar. Está a caminho com os últimos relatórios financeiros. Lívia assentiu, despedindo-se carinhosamente de Juliana antes de seguir Murilo. Hoje era um dia importante. Apresentariam a potenciais investidores a expansão do programa de bolsas e mentoria que haviam implementado com sucesso em Paraisópolis, com a intenção de replicá-lo em outras comunidades da periferia paulistana. No caminho para a sala de conferências, refletiu sobre quanto as coisas haviam mudado. Lavínia, que uma vez fora sua rival mais acirrada, agora era a diretora financeira da fundação e, surpreendentemente, uma amiga próxima. Sua transformação havia sido tão profunda quanto a própria, de menina rica, ressentida a profissional comprometida que utilizava seus privilégios e conexões para abrir portas àqueles normalmente excluídos. A apresentação foi impecável. Lívia falou com paixão e precisão sobre o programa, seus resultados mensuráveis, seus planos de expansão. Os investidores inicialmente céticos mostraram-se cada vez mais interessados à medida que compreendiam a visão. Não caridade tradicional, mas um modelo sustentável de transformação social que beneficiava tanto os jovens participantes quanto as empresas que eventualmente os contratariam. Ao finalizar, enquanto os assistentes desfrutavam de um coquetel preparado por um buffet, gerenciado por mães da comunidade, outra iniciativa da fundação, Lívia notou uma figura familiar entrando discretamente por uma porta lateral. Tadeu, recuperado completamente de sua cirurgia cardíaca, observava a cena com aquela mistura de orgulho e admiração que sempre fazia seu coração acelerar. Ela se desculpou com elegância da conversa que mantinha com um empresário tecnológico e se aproximou dele, sentindo a mesma emoção que no primeiro dia, como se o tempo e a familiaridade apenas tivessem aprofundado, não diminuído, o que sentia. Não sabia que você viria, disse, aceitando o beijo suave que ele depositou em sua bochecha. Não podia perder isso, respondeu ele, seus olhos percorrendo o salão cheio de pessoas entusiasmadas. Ver como sua visão ganha vida, como você está transformando esta comunidade, é mais emocionante que qualquer negócio que já tenha feito. Lívia sorriu, reconhecendo a sinceridade em suas palavras. Nestes meses, enquanto ela se mergulhava na fundação, Tadeu havia reestruturado o Grupo Monteiro, delegando responsabilidades operacionais para concentrar-se em projetos estratégicos e em sua própria recuperação. O resultado havia sido uma empresa mais ágil e moderna, mas também um homem mais equilibrado, menos obcecado com o controle, mais presente em cada momento. Tenho novidades, comentou ela, enquanto caminhavam para uma área mais tranquila. O Conselho Diretor da Associação das Empresas de São Paulo aprovou por unanimidade nossa proposta. 10 das maiores empresas se comprometem a oferecer estágios remunerados aos graduados de nosso programa. Tadeu assobiou suavemente, impressionado. Isso é extraordinário, Lívia. Sabe o que significa? Você conseguiu em meses o que organizações estabelecidas levam anos tentando, um compromisso real do setor privado com a mobilidade social. Ela assentiu, consciente da conquista, mas também dos desafios que restavam pela frente. Ainda falta muito a fazer, apontou. Precisamos de mais mentores de qualidade, melhorar o acompanhamento a longo prazo, ampliar o programa para incluir formação técnica. Tadeu riu suavemente, interrompendo-a. Sempre olhando para a frente, disse com ternura. É uma das coisas que mais amo em você. Mas às vezes, minha querida Lívia, é importante parar e celebrar o que foi conquistado. Ele tomou sua mão e a guiou para o pátio da escola, onde as lembranças de sua adolescência pareciam sussurrar entre as árvores recém-plantadas. Lembra o que me disse na noite em que aceitou minha proposta? Perguntou, sua voz adquirindo um tom mais sério. Disse que queria aprender de verdade, não só aparentar, que queria entender este mundo, não só decorá-lo, e que quando tudo terminasse, queria poder devolver o que eu tinha lhe dado a outras pessoas como você. Lívia assentiu, lembrando-se claramente daquela conversa sob a chuva suave de outubro. E você fez isso,
continuou ele, seus olhos brilhando com emoção contida. Superou cada expectativa, cada sonho que tive quando propus aquela transformação. Mas, mais importante ainda, conservou sua essência, sua autenticidade, seu compromisso com suas raízes. Ele parou, tirando do bolso interno de seu paletó um pequeno envelope. Por isso quero propor algo novo, algo completamente diferente. O coração de Lívia começou a bater com força enquanto Tadeu abria o envelope e extraía o que parecia ser uma escritura legal. Esta é a documentação de um terreno em Ilhabela, explicou. Uma pequena casa de frente para o mar, nada ostentoso, um refúgio onde poderíamos escapar do barulho da cidade, onde poderíamos simplesmente ser nós mesmos, sem papéis corporativos, sem expectativas externas. Lívia pegou os papéis com mãos trêmulas, dominada pelo significado desse gesto. Tadeu, eu... Não terminei, interrompeu-a suavemente, tomando agora sua mão livre entre as suas. Há algo mais que quero te propor. Algo que tenho considerado desde que acordei da cirurgia, e a primeira coisa que vi foram seus olhos. Respirou profundamente, como reunindo coragem, e Lívia soube o que viria antes que as palavras fossem pronunciadas. Lívia Santos, mulher extraordinária que transformou minha vida tanto quanto eu pude transformar a sua, você me daria a honra de compartilhar não só um refúgio em Ilhabela, mas uma vida inteira? Você se casaria comigo? As lágrimas que Lívia vinha contendo finalmente transbordaram. Não eram lágrimas de surpresa. Ambos vinham caminhando para este momento durante meses, mas de uma felicidade tão profunda que parecia impossível contê-la dentro de seu peito. Sim, respondeu simplesmente porque às vezes as verdades maiores requerem as palavras mais simples. Sim, Tadeu. 1000 vezes sim. Quando ele a beijou, ali no pátio de sua antiga escola, sob o mesmo céu que contemplara durante sua adolescência, enquanto sonhava com um futuro diferente, Lívia sentiu que o círculo se fechava perfeitamente. Sua transformação estava completa, não porque tivesse mudado quem era fundamentalmente, mas porque finalmente podia ser plenamente ela mesma, sem as limitações da pobreza ou da exclusão social, sem ter que escolher entre suas raízes e suas asas. Naquela noite, enquanto celebravam seu noivado com um jantar íntimo, a que compareceram apenas sua mãe, já recuperada, Lavínia e alguns amigos próximos, Lívia observou os rostos sorridentes ao seu redor e pensou no extraordinário dos caminhos que a vida traçava. Como às vezes, o que parece um final, servir o último café no Recanto Paulista, é na verdade um começo. Como a dor pode se transformar em propósito, a dificuldade em força, o medo em coragem. E quando Tadeu ergueu sua taça para brindar, seus olhos encontrando os seus através da mesa, com aquela conexão que transcendia palavras, ela soube que a verdadeira transformação não havia sido externa, mas interna, não em sua aparência ou sua posição social, mas em sua capacidade de amar e ser amada, de sonhar e tornar realidade esses sonhos, de estender a mão e ajudar outros a empreender suas próprias jornadas de metamorfose. A borboleta, afinal, não esquece que uma vez foi lagarta. Simplesmente aprende a voar sem renegar de onde veio. A pequena capela modernista resplandecia sob a luz da tarde que se filtrava através de vitrais multicoloridos, criando um caleidoscópio de luz sobre os rostos dos convidados. Não era um casamento ostentoso. Lívia e Tadeu haviam optado por uma cerimônia íntima com apenas 50 pessoas. Mas cada detalhe havia sido cuidadosamente escolhido para refletir a essência de sua história compartilhada. Lívia esperava em uma pequena sala lateral, seu vestido de seda branca, elegante em sua simplicidade, contrastando com o buquê de flores silvestres que segurava entre suas mãos. Não eram as típicas rosas ou lírios que adornariam o casamento de um empresário proeminente, mas margaridas, girassóis e outras flores que cresciam nos campos que rodeavam Paraisópolis, uma homenagem às suas origens. Iracema entrou na sala, radiante em um conjunto azul celeste que realçava o brilho recuperado de seus olhos. A doença que uma vez ameaçou sua vida estava em remissão havia meses, permitindo-lhe desfrutar plenamente da felicidade de sua filha. Você está linda,
disse ajustando um pequeno grampo no cabelo de Lívia. Seu pai estaria tão orgulhoso. A menção daquele homem, cuja ausência havia marcado sua infância, mas cuja história havia redescoberto durante sua transformação, trouxe lágrimas aos olhos de Lívia. Você acha que ele está nos vendo de alguma maneira? Perguntou, consciente do quão infantil soava a pergunta. Iracema sorriu com ternura. Tenho certeza que sim, minha filha. E que está feliz porque você encontrou alguém que a vê como ele me viu uma vez. Completa, valiosa, digna de ser amada não pelo que tem ou representa, mas por quem é. Antes que Lívia pudesse responder, a porta abriu-se novamente. Lavínia entrou, elegantíssima em seu papel de madrinha. Um papel que teria parecido impossível 16 meses atrás. É hora, anunciou com um sorriso genuíno. Seu futuro marido está esperando, e devo dizer que nunca o vi tão nervoso. Nem mesmo antes de apresentar resultados ao conselho de acionistas. As três mulheres riram, unidas por um vínculo que transcendia suas diferenças. Em muitos sentidos, cada uma representava uma faceta da vida de Lívia. Seu passado, sua transformação, seu futuro. Todas essenciais, todas valorizadas. A cerimônia foi breve, mas profundamente emotiva. Quando Lívia caminhou até o altar do braço de Murilo, que assumira com orgulho o papel que tradicionalmente ocuparia um pai, os olhos de Tadeu se encheram de lágrimas mal contidas. Ele, que sempre fora a encarnação do controle e da compostura no mundo empresarial, permitia-se agora esta vulnerabilidade pública, este reconhecimento de que algumas emoções são grandes demais para serem contidas. Entre os presentes, Lívia reconheceu rostos de ambos os mundos. Colegas do Recanto Paulista, vizinhos de Paraisópolis, estudantes bolsistas da Fundação, junto a empresários influentes, acadêmicos da FGV e figuras proeminentes da sociedade paulistana. Mundos que uma vez pareceram irreconciliáveis, agora unidos em celebração, exatamente como ela e Tadeu haviam sonhado. Quando trocaram votos, as palavras fluíram diretamente de seus corações, sem artifício nem pretensão. Não prometeram um amor perfeito ou livre de desafios, mas um compromisso autêntico. Estar presente nos momentos difíceis, aprender juntos com os erros, construir algo que fosse maior que a soma de suas partes. E quando o oficiante os declarou marido e mulher, o beijo que compartilharam foi tanto um selo de sua união quanto uma promessa para o futuro. Continuariam se transformando, crescendo, evoluindo, mas agora o fariam juntos, fortalecidos pelo conhecimento de que o verdadeiro amor não busca mudar o outro, mas criar um espaço onde ambos possam florescer plenamente. A recepção foi celebrada nos jardins de uma antiga casa reconvertida em centro cultural, onde mesas simples, mas elegantes, se distribuíam sob jaqueiras centenárias. Não houve ostentação nem extravagâncias, mas uma abundância de comida brasileira tradicional, música que mesclava ritmos contemporâneos com melodias folclóricas e um ambiente de genuína alegria que não necessitava amplificação. Durante a celebração, Lívia observou Tadeu conversando animadamente com um dos jovens bolsistas da Fundação, um rapaz brilhante de Heliópolis que sonhava em estudar engenharia aeroespacial. A forma como escutava atentamente, oferecendo conselhos sem condescendência, refletia o quanto ele também havia crescido nestes meses. Já não era o empresário distante que observava o mundo da segurança de seu escritório na Avenida Berrini. Era um homem presente, conectado, que compreendia que seu verdadeiro legado não residia em edifícios ou contas bancárias, mas nas vidas que tocava. Quando chegou o momento da dança, Tadeu a tomou em seus braços com uma delicadeza que contradizia sua presença imponente. Enquanto se moviam ao ritmo de uma canção que falava de transformações e novos começos, ele se inclinou para sussurrar em seu ouvido. Sabe o que é mais extraordinário em tudo isso? O quê? Perguntou ela, perdendo-se na calidez de seus olhos. Que quando propus aquela transformação no Hotel Grand Hyatt, pensava que eu era quem tinha algo valioso a oferecer a você. Respondeu sua voz carregada de emoção. Mas resulta que você tinha muito mais a me ensinar. Sobre autenticidade, sobre resiliência, sobre amar sem reservas.
Lívia apoiou sua cabeça no ombro dele, permitindo-se absorver a perfeição do momento. Talvez essa seja a maior verdade que descobrimos juntos, refletiu. Que as transformações mais profundas ocorrem quando deixamos de tentar mudar o outro e começamos a permitir que o outro nos transforme. Tadeu assentiu, beijando suavemente sua testa. E agora temos toda uma vida para continuar nos transformando juntos, acrescentou. Para descobrir novas facetas um do outro, para enfrentar desafios que nem sequer podemos imaginar agora, para construir um legado que transcenda nossos nomes. Enquanto dançavam sob as estrelas daquela noite primaveril, com São Paulo brilhando na distância, como um lembrete constante de onde vinham e para onde iam, Lívia compreendeu que havia completado um círculo perfeito. Não havia rejeitado seu passado, nem renegado suas origens. Os havia integrado na nova pessoa que era agora, enriquecida por experiências que abarcavam toda a complexa realidade social de sua cidade. A verdadeira transformação não consiste em tornar-se alguém completamente diferente, mas em reconhecer e abraçar todos os aspectos de si mesmo, as feridas e os triunfos, as fraquezas e as fortalezas, as raízes que nos ancoram e as asas que nos permitem voar. E enquanto a noite avançava, com amigos e familiares celebrando sua união, Lívia e Tadeu compartilhavam mais que um sobrenome ou um futuro. Compartilhavam a certeza tranquila de que este não era o final de sua história, mas apenas o começo de um novo capítulo em uma narrativa que continuaria se desenvolvendo, evoluindo, surpreendendo-os. Porque o amor verdadeiro, como a verdadeira transformação, não é um destino alcançado, mas uma viagem contínua. Uma viagem que haviam começado como mentor e protegida, que haviam aprofundado como aliados e companheiros, e que agora continuariam como marido e mulher, sempre em movimento, sempre crescendo, sempre descobrindo novas verdades sobre si mesmos e sobre o extraordinário poder do amor para transformar vidas, não só a própria, mas também as de todos aqueles que têm a fortuna de cruzar nosso caminho. E quando, ao final da noite, afastaram-se juntos em direção à sua nova vida compartilhada, deixaram para trás não apenas uma celebração, mas um exemplo vivo de que, às vezes, os contos de fadas modernos não tratam de príncipes resgatando princesas, mas de duas pessoas imperfeitas, que encontram no outro exatamente o que precisavam para se tornarem a melhor versão de si mesmas. Porque, como Lívia havia aprendido em sua extraordinária jornada de transformação, às vezes não estamos prontos para os presentes que a vida nos oferece. Mas se temos a coragem de dizer sim, de dar aquele primeiro passo trêmulo em direção ao desconhecido, podemos descobrir capacidades que nunca soubemos que tínhamos, forças que estavam adormecidas, esperando serem despertadas, e um amor que transcende classes sociais, idades e circunstâncias, enraizando-se no mais profundo e verdadeiro de nosso ser. Como os bem-te-vis que retornam a São Paulo cada primavera, sabendo exatamente para onde vão, guiados por algo mais profundo que mapas ou memória, guiados pelo coração.